Se alguém te tratasse como você se trata, você deixaria essa pessoa cuidar de quem você ama? Você já viu alguém abandonado? Talvez na rua, talvez em uma família disfuncional, uma criança com um olhar ausente, um idoso deixado num canto, um animal faminto embaixo de um carro. Você se lembra do sentimento, a revolta, a impotência, a vontade de intervir, de proteger, de fazer algo. Agora pense em como você acorda. Pense no que você come. Pense no que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Pense nas promessas que quebra consigo todos os dias, nos hábitos que sabota, nas desculpas que inventa. Agora, responda com honestidade. Se você estivesse cuidando de alguém como você mesmo, você se perdoaria por esse tipo de abandono? Essa é a segunda regra de Jordan Peterson, e talvez seja a mais ignorada. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. À primeira vista, parece simples, clichê, quase autoajuda de livraria. Mas essa frase esconde algo brutal. E como toda tragédia, ela começa com algo que poderia ter sido evitado, e termina com algo que já não tem volta. Porque essa regra nos obriga a encarar uma ferida que a maioria finge não sentir. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que te destrói. Você sabe o que te afasta de você. Mas não faz. Por quê? Porque talvez a resposta seja essa, porque você não acredita que vale o esforço. Porque em algum lugar muito profundo, você se trata como alguém que não é digno de cuidado. Você não se sabota porque é fraco. Você se sabota porque inconscientemente acredita que merece ser sabotado. E é aí que a regra 2 entra, não como conselho, mas como um bisturi, para abrir essa mentira até que ela sangre, para rasgar esse pacto silencioso de autonegligência até que você não tenha mais onde se esconder. Jordan B. Peterson, Entre a Ordem e o Colapso. Peterson não escreveu essa regra por estar no controle, ele a escreveu porque estava à beira do colapso. Jordan Burnt Peterson nasceu em Alberta, no Canadá, uma cidade pequena, fria, onde o inverno dura o suficiente para congelar as emoções mais primitivas. Ali, entre o céu cinzento e as estruturas rígidas do conservadorismo rural, ele cresceu cercado por códigos que ensinavam o silêncio como virtude. Trabalho duro, resiliência, foco, função. Emoção era fraqueza, fragilidade era algo a ser superado, não acolhido. Mas desde jovem, Peterson sentia que algo não encaixava. Havia uma dissonância entre o que as pessoas diziam e o que sentiam, entre o que aparentavam e o que escondiam. Essa fissura o inquietou. E como todo pensador que carrega o caos dentro de si, ele foi atrás de respostas. Estudou psicologia, mas não buscava soluções. Buscava sentido. Sentido para o sofrimento, para o desespero humano, para o caos inevitável que atravessa todas as vidas em algum momento. Ele não ficou atrás de uma mesa. Ele foi para a linha de frente da alma humana. Décadas ouvindo histórias que não cabem em livros. Histórias de homens brilhantes que arruinaram tudo. Mulheres extraordinárias aprisionadas na culpa. Gente comum vivendo como zumbis de si mesmos. Gente que sabia o que precisava ser feito, mas não conseguia levantar da cama. Peterson começou a ver um padrão. Quase todos, mesmo em ruínas, seriam capazes de dar tudo por um filho, de acolher um amigo, de proteger alguém, mas não conseguiam fazer o mínimo por si. Nem beber um copo d'água, nem dormir, nem dizer não a um vício. Por quê? Porque em algum ponto da jornada, alguém os convenceu. Ou eles mesmos acreditaram que não valem o esforço. E então, vivem como se fossem descartáveis, funcionais talvez, mas internamente abandonados. O ponto de ruptura não veio no consultório, veio em casa. Sua filha, ainda adolescente, foi diagnosticada com múltiplas doenças autoimunes, dor crônica, cirurgias, incerteza.
A medicina oscilava entre esperança e impotência. Como pai, Peterson enfrentou um terror que não se resolve com teoria. Como psicólogo, percebeu que o caos não é metáfora, é uma força real, e ela não pede licença para entrar. Enquanto via sua filha sofrer, algo começou a ceder. Veio a ansiedade, veio a insônia. Vieram as noites onde o chão desaparece. Ele continuava palestrando, continuava sendo aclamado, mas por dentro lutava para continuar respirando, literalmente. Em meio a esse colapso, começou a usar medicamentos, e o que parecia uma saída se tornou outro abismo. A dependência cresceu, a lucidez oscilava, a dor não parava, nem fora, nem dentro. Foi nesse território de escombros, onde a mente quebra e o corpo vacila, que a regra 2 ganhou contornos reais. Ele percebeu uma verdade brutal. Seria capaz de atravessar o mundo por sua filha, mas não conseguia cuidar minimamente de si. Dava conselhos brilhantes, mas tratava a si mesmo como um pardo, como algo que precisa apenas funcionar, não florescer. E essa contradição quase o matou. A regra 2. Essa regra não nasceu como teoria. Nasceu como um pedido desesperado. E se eu aprendesse a me tratar como trato quem amo? Peterson entendeu que existe uma linha invisível entre o autocuidado e a autodestruição. E que cruzá-la é fácil, basta normalizar o abandono como rotina. Você dorme mal, ignora dores, ri da própria exaustão, se alimenta como um carcereiro alimentaria um prisioneiro. Essas pequenas decisões te constroem, ou te destroem. Cuidar de si é um ato moral, porque o contrário disso é negligência existencial. E a negligência, mais cedo ou mais tarde, cobra. Peterson reconstruiu sua sanidade com decisões mínimas: comer, dormir, dizer não, estabelecer limites, respeitar o corpo, voltar a ser um tutor da própria alma. Ele entendeu, tardiamente, que só poderia continuar ensinando se fosse capaz de aplicar cada lição em si mesmo com brutal honestidade. A regra 2 é um espelho. E quem a evita, quase sempre o faz, porque não suporta o que vê refletido. Agora que você chegou até aqui, a pergunta não é mais se a regra 2 é útil. A pergunta é: você se trataria como trata quem ama? Ou será que, no fundo, você ainda acredita que merece ser deixado para depois? O problema da autonegligência. A alma que você aprendeu a deixar por último. Você já fez isso? Adiar o que sabia ser essencial? Ignorar aquele sintoma? Aceitar mais do que deveria? Romper o que jurou manter? Prometer a si mesmo que, da próxima vez, será diferente, sabendo que não será? Quantas vezes você disse sim quando tudo em você gritava não? Quantas vezes você colocou todo mundo em primeiro lugar? E depois fingiu que isso era virtude? Quantas vezes você se apagou, sorrindo? Ninguém acorda e decide: hoje vou me destruir. A destruição raramente é um ato. Ela é uma coleção de adiamentos. É uma sucessão de desatenções disfarçadas de normalidade. Ela se esconde nas frases que você repete. Depois eu vejo isso. Tá tudo bem. Tem gente pior que eu. Não posso ser egoísta. Só hoje. Mas só hoje já durou anos. A negligência é um ritual, feito em silêncio, sem velas, mas com efeitos espirituais reais. Você vai se apagando em pequenas concessões, em rotinas que não te pertencem, em relações que você não sustenta mais, mas não tem coragem de encerrar, em metas que não são suas, em postagens que você não acredita, em respostas automáticas que te transformaram num robô emocional. Mas o mundo não te confronta por isso, porque você parece estar bem. Você está funcionando.
Você está entregando. Você está presente, mas já não está inteiro. A autonegligência começa muito antes da primeira escolha. Ela é um reflexo de ambientes em que o amor era condicionado. Talvez você tenha crescido num lugar onde chorar era fraqueza, dizer o que sentia era frescura, ter vontades era incômodo, precisar de cuidado era ser frágil demais. Então, você aprendeu a calar, a se conter, a funcionar. E esse aprendizado não se apagou, ele cresceu com você. Hoje, adulto, você repete. Você cuida dos outros com precisão, mas a si mesmo trata como um soldado dispensável. Gabor Maté chama isso de trauma da desconexão. Não o trauma do que fizeram com você, mas o trauma do que você aprendeu a fazer consigo para sobreviver. Você se tornou o próprio agressor, o próprio censor, o próprio carrasco. E tudo isso em nome da aceitação. A cultura do esgotamento. Vivemos numa sociedade que não valoriza o cuidado, valoriza a performance. Você é premiado por dormir mal, por ignorar o cansaço, por fingir controle, por estar sempre disponível. A cultura do cansaço transformou a exaustão em medalha. Se você se recusa a jogar esse jogo, é visto como fraco, como mole, como inútil. Mas essa força que o mundo admira é a força de quem já não sente. É a força de quem anestesiou a própria alma. Peterson não está pedindo que você se ame. Ele está pedindo que você assuma a responsabilidade. Você tem o dever moral de cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Isso muda tudo, porque não se trata mais de autoestima, mas de ética. E se a forma como você vive é o reflexo exato da importância que você se dá? E se o modo como você acorda, come, respira e escolhe é o espelho da sua própria ideia de valor? Agora pense, você colocaria um filho para dormir às 3 da manhã todos os dias? Você alimentaria alguém que ama com produtos ultraprocessados e culpa? Você colocaria essa pessoa diante de uma tela por 8 horas seguidas, sem pausa, sem sentido, sem alma? Não. Então por que faz isso com você? O clímax filosófico. O abismo entre saber e fazer. Você sabe. Você sabe o que te fortalece. Sabe o que te devasta. Sabe o que deveria estar fazendo agora e o que deveria parar de fazer há anos. Você sabe, mas não faz. Por quê? A resposta não é simples. Ela não está em um livro de hábitos, nem em um planner, nem em uma nova rotina matinal. Ela está no abismo. O abismo entre saber e fazer. Entre desejar o bem e sabotá-lo. Entre entender o que te cura e continuar escolhendo o que te mata, aos poucos, mas com constância. Kierkegaard chamava isso de desespero oculto, o desespero de saber quem você poderia ser e viver como se isso não importasse. O ego que quer manter tudo como está. Você pode até desejar a mudança, mas há uma parte em você, bem sutil, quase silenciosa, que prefere que tudo continue como está. É o que Freud chamou de impulso de repetição. É o que Jung chamou de sombra. É o que Dostoiévski encarnou em Raskolnikov, em Ivan, em Mishkin, personagens que lutam contra si mesmos, contra a própria ideia de redenção. Peterson viu isso em centenas de pacientes. Eles não mudavam porque, em algum nível, estavam comprometidos com o próprio sofrimento, porque o sofrimento familiar é conhecido. E o conhecido, por mais destrutivo que seja, oferece controle. Você já sabe como viver mal. Você já conhece os caminhos da sabotagem. Eles são cômodos, automatizados. Melhor o inferno familiar do que o céu incerto. Nietzsche disse que o ser humano prefere ter uma vontade de sofrer
do que não ter nenhuma vontade. É preferível sofrer com propósito, mesmo que esse propósito seja inconsciente, do que confrontar o vazio da reinvenção. Porque mudar exige morte. Morte de padrões. Morte de identidades que você criou para sobreviver. E o ego teme morrer. A ilusão do controle. Você acredita que está no comando, mas talvez você esteja obedecendo a comandos que nem sabe que existem. Vozes internas que te dizem: você não é digno de cuidado. Você vai falhar de novo. Você é só mais um. Melhor não tentar, assim ao menos você não se decepciona. Essas frases não surgem do nada. Elas são construídas, camada por camada, ano após ano. Elas se tornam sistemas operacionais invisíveis. E quando você tenta mudar, esses sistemas se defendem. Eles te boicotam, te distraem, te seduzem com desculpas sofisticadas. Agora não é o momento. Você ainda não está pronto. É muita coisa de uma vez. E você acredita, porque dói menos do que romper. A farsa da autossuficiência. Você acredita que o ser humano é a única criatura que se acostuma com tudo, inclusive com o próprio inferno. Você aprendeu a se bastar, a não pedir ajuda, a disfarçar fragilidade, a dar risada enquanto sangra. Isso te deu orgulho, autonomia, respeito alheio. Mas a que custo? Quantos pedaços de si você amputou para ser forte? Quantas lágrimas você engoliu para ser admirado? Quantas vezes você silenciou um grito interno para manter a pose? Nietzsche dizia que o que fazemos constantemente define quem somos, não o que dizemos, nem o que desejamos. Você pode querer mudança, mas se sua prática diária é o abandono, então, no fim, é o abandono que te define. E ninguém muda enquanto acredita que é normal viver assim. Você se trata como algo que deve ser consertado, não cultivado. Você se cobra como se fosse um projeto inacabado, mas não se cuida como quem cultiva algo sagrado. Você quer se consertar, mas talvez precise antes se encontrar. Encontrar o que ainda vive aí dentro. A centelha, a voz, a alma. E não é com planilhas que se encontra uma alma. É com o silêncio, com o confronto, com coragem de olhar o que está por trás da raiva, do vício, da distração. Peterson não fala sobre se amar. Ele fala sobre assumir o dever moral de não se destruir, não por vaidade, mas por dever com a própria existência. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa, talvez, parar de fugir. Mishkin e o horror de ser um espelho. Em O Idiota, Dostoiévski cria Mishkin, um homem bom demais para o mundo. Ele não julga, não manipula, não ataca. Mas por isso mesmo, ele se torna insuportável. Porque a sua bondade desnuda os outros. Porque a sua compaixão expõe a crueldade alheia. Porque ele é um espelho que ninguém quer encarar. É isso que acontece quando alguém escolhe cuidar de si. Ele incomoda. Ele ameaça o sistema. Quem cuida de si com consciência se torna um lembrete. Talvez todos nós pudéssemos viver de forma diferente. E isso é intolerável. A autonegligência moderna. A distração como anestesia do abandono. Vivemos na era da dopamina. Tudo é estímulo, tudo é resposta, tudo é mais fácil do que sentir. Estamos sempre a um clique de distância de qualquer coisa, menos de nós mesmos. Você acorda e checa o celular antes mesmo de lembrar que tem um corpo. Desliza o dedo antes de abrir os olhos por completo. Se conecta ao mundo antes de se reconectar consigo. Não há mais silêncio, não há mais tédio, não há mais presença. O mundo moderno não te deixa parar, porque, se você parar, pode lembrar o quanto está ferido. O sofrimento exige atenção, mas nós substituímos atenção por dopamina. Você se alimenta enquanto assiste, anda enquanto escuta, respira enquanto responde. A alma, neste ritmo,
não encontra onde pousar. O algoritmo conhece você melhor do que você mesmo. Você acha que escolhe, mas está sendo escolhido. O feed conhece suas fraquezas. A notificação sabe onde sua carência dói. O conteúdo sabe o que você deseja antes de você formular. Você já não pensa, você reage. E essa reação constante vai minando a sua soberania. A atenção é a nova moeda espiritual. Mas você está falido porque sua atenção foi sequestrada. E junto com ela, foi sequestrado o seu cuidado. Você não tem tempo para cuidar de si, mas passa 3 horas por dia se distraindo de si. Você não tem energia para se alimentar bem, mas tem energia para rolar a tela infinitamente. Você não tem foco para meditar 5 minutos, mas consegue assistir vídeos por horas sem perceber. Isso não é falta de disciplina, é reconfiguração neurológica. Seu cérebro foi treinado para ignorar o que importa e hiperfocar no que te mantém passivo. Talvez você esteja esperando que alguém venha te salvar. Mas a verdade é que ninguém virá. Peterson sabia disso. Por isso escreveu suas regras, não como fórmulas, mas como âncoras. E a regra 2 é uma âncora para almas à deriva. Ela diz: você tem uma responsabilidade moral de cuidar de si. Porque, se não fizer isso, você será arrastado e arrastará outros num ciclo infinito de microviolências e cansaço existencial. Você quer mudar? Comece com um gesto. Respeite a sua própria existência. O mundo não vai parar por você, mas você pode parar por si. Você pode desligar o celular, pode dizer não, pode encerrar ciclos, pode não responder mensagens às 23 horas, pode começar a dormir melhor. Você pode reescrever os seus pactos. E o primeiro pacto é esse: não serei mais cúmplice do meu próprio abandono. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém entenda, mas a alma que você protege hoje é a alma que poderá criar mundos amanhã. Seja ela, seja o guardião silencioso daquilo que o mundo tentou calar. Cuide de si como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Peterson não escreveu isso para soar bonito. Ele escreveu porque estava à beira do colapso. Porque sabia que o maior perigo não é o caos lá fora. É o abandono que começa por dentro e se espalha como uma doença invisível. Você não precisa de respostas agora, talvez nem de força, mas precisa de uma decisão. Parar de se tratar como alguém sem dono. Parar de se esconder atrás do cansaço. Parar de justificar a própria negligência com frases ensaiadas. Parar de se manter vivo por fora, enquanto morre lentamente por dentro. A regra 2 é um espelho. E como todo espelho, ela não te oferece salvação. Ela só te mostra o que você tem feito de si. Você pode virar o rosto, ou encarar. Se algo dentro de você não voltou ao normal depois desse vídeo, é porque talvez, finalmente, você tenha visto o que sempre esteve tentando ignorar. Se isso te fez sentir algo que você não sentia há tempos, então inscreva-se no canal, ative as notificações e saiba, o que começa aqui não termina aqui. Até o próximo vídeo.